João capítulo 1, o verso de número 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, então ele estava aqui conosco. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, olha só, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele veio, ele era completamente diferente de todos nós, porque ele era rei, mas ele permitiu que aqueles que o recebessem pudessem nascer de Deus. Então, aquele ser que era completamente diferente de nós, completamente estranho a nós, que o próprio Deus reinava ali, ele permitiu que aqueles que o recebem, irmãos, tenham o direito de se tornar filhos de Deus. É falado aí no mundo, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não, não. A Bíblia diz que aqueles que o recebem Jesus Cristo, esses recebem o direito de se chamarem filhos de Deus, e eles nascem não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas nascem de Deus. Você nasceu da sua mãe, mas assim, o momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento, você nasce de Deus. Você nasce para essa nova realidade, para este novo mundo, que não é aqui da carne, é o mundo do Espírito. Que todos nós estávamos mortos, mas quando recebemos isso de Deus, nascemos para Deus. Então, quem faz parte desse reino, irmãos? Veja que veio esse reino, ele não veio para destruir, não veio para matar, ele só veio com esse objetivo, de permitir que aqueles que o recebessem tivessem o direito de chamar-se filho de Deus. Então, ele veio, e quem é que pode fazer parte desse reino? Já que ele abriu essa possibilidade que não havia, que nós não fazíamos parte desse reino, lembre-se bem, era um reino externo a nós, ele abriu essa possibilidade. Quem pode fazer parte desse reino? Primeiro, que nós lemos, é quem o recebe. Quem o aceita como Senhor, como Rei, passa a fazer parte desse reino. Por isso é muito importante, irmãos, muito importante, que Jesus não seja apenas o seu Salvador, mas seja também o Rei da sua vida. O Rei, eu até coloquei, eu escrevi um artigo, o pastor Wagner pediu, eu escrevi um artigo, está lá no site da igreja, ibpg.org.br, leia lá sobre essa questão do senhorio de Jesus. Então, quem se entrega para Jesus, não é apenas recebê-lo como Salvador, oh, Jesus me perdoe, não, é Jesus me perdoe, e a partir de agora, eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que o Senhor tenha a palavra final. Não sou mais eu que mando em mim. Eu tomo decisões, mas se eu receber um sinal de Deus, Rômulo, não é por aí, eu não tenho o direito de ir por aquele caminho. Se eu realmente reconheci Jesus como Rei da minha vida, se eu realmente quero pertencer a esse reino. Então, irmãos, tome isso, leve isso a sério. Jesus veio trazer esse reino. Você faz parte dele? Então, deixe Deus reinar. Ah, eu não quero fazer tal coisa. Não interessa. Muitas vezes eu faço coisas que eu não quero, mas por obediência ao meu Rei. E eu sei em quem tenho crido e sei que é melhor seguir esse Rei do que seguir as minhas vontades ou preferências. Quem pode fazer parte desse reino? Simples, os que são reinados por ele, primeiro. E segundo, João Batista falou, quando ele disse que estava próximo o reino dos céus, o que ele disse? Arrependam-se. Arrependam-se. Por quê? Porque nós estávamos vivendo de acordo com este mundo. E ele fala, olha, arrependam-se, joguem isso fora e vamos viver agora de acordo com outro reino, de acordo com outra existência, de acordo com outro paradigma, de acordo com outra moralidade, de acordo com outra realidade, a realidade de Deus. Então, nós temos que jogar fora, irmãos. O mundo aí vai te falar muita coisa, te ensinar muita coisa. Você pega isso, fala, muito obrigado, joga fora. Porque não é isso que eu vivo, eu faço parte de outro reino, eu me arrependi disso, eu joguei fora isso.
Os prazeres do mundo eu jogo fora. Eu ia ler lá na frente, mas eu quero ler agora. 1 João, irmãos. 1 João, capítulo de número 2. 1 João 2, verso 15. Olha só, vamos deixar isso bem claro, irmãos. É outro reino, outro reino. João nos deixa aqui bem claro, 1 João 2, o verso de número 15. Não amem este mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É outro reino, irmãos, é outra realidade. Se você não consegue distinguir um crente de uma pessoa do mundo, opa, problema. Porque são dois reinos diferentes, são duas realidades diferentes. Não tem como. O reino de Deus tem que ser reconhecido como um reino que é de Deus e não do mundo. Jesus também fala lá em Mateus 18, olha, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam, que é o arrependimento, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus traz essa outra questão. Além do arrependimento, além de você se submeter à vontade de Deus, é importante que você ande nesse reino como uma criança. Tem as pessoas às vezes usam várias interpretações sobre isso. O que é isso, se parecer com uma criança, né? Mas Jesus fala, no verso seguinte, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Então Jesus está falando de uma humildade de você reconhecer quem você é diante desse Deus, irmãos. Veja, se viessem milhares e milhares de naves alienígenas aqui, você, meu Deus, o que nós vamos fazer? Vou pegar o meu revólver e atirar? É a mesma coisa. Olhe diante de quem você está, irmãos. Diante de quem você está. É de um Deus que tem todo o poder. Se ele piscar o olho, ele pode destruir tudo isso aqui, todo o universo. E nós aqui, esse mundo e todo o universo não passa de uma poeira, irmãos. Diante do poder que ele tem. Alguma pessoa afrontar Deus ou falar alguma coisa, não sabe com quem está se metendo literalmente, irmãos. Você tem que ser humilde como uma criança, que não tem poder algum para fazer nada contra o pai ou contra a mãe. Ele pode usar a força dele toda e não consegue mal fazer um arranhão no pai e na mãe. A gente tem que chegar diante de Deus e falar como nós cantamos aqui. Senhor, sem ti eu nada sou, eu estou perdido sem o Senhor. Nós nos achamos muito donos do nosso nariz, irmãos. Mas quantas vezes nós vemos ao nosso redor pessoas que do dia para a noite morrem, do dia para a noite enlouquecem, do dia para a noite se tornam viciados em droga, do dia para a noite, fale o que você é. A imaginação aí pode falar 1001 coisas. Nós não temos, irmãos, controle sobre nada do nosso futuro. Nenhum, zero. Ah, mas eu posso... Sim, tudo bem, você pode decidir muitas coisas. Mas dependendo do que vier lá de cima, irmãos, todos os seus planos vão por água. Todos os seus planos vão por água abaixo. Todos. Então você tem que chegar diante de Deus como uma criança, humilde, e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. O amanhã, não quero nem eu pensar o que me espera. Mas como uma criança, eu quero me colocar nas mãos do Senhor. O meu filho não tem menor condição de sustentar amanhã, irmãos. O que ele vai comer, o que ele vai vestir, onde ele vai morar, ele não tem condição de fazer absolutamente nada sem mim. É eu que vou dar comida para ele, eu que vou dar roupa, eu que vou dar a condução. E assim somos nós com o nosso Deus. Temos que chegar diante dele e falar, Senhor, o Senhor é o meu rei, eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor me dê forças, eu preciso que o Senhor me guarde de milhares de maus que possam me acontecer. Você faz parte desse reino? Então se coloque como uma criança diante deste rei, irmãos. Se coloque como uma criança. Outra questão desse reino, Jesus falou para uma mulher, ele foi na casa de um fariseu, e uma mulher pecadora, uma pessoa ímpia, uma pessoa de péssima fama da sociedade, lavou os pés de Jesus com os cabelos dela e beijou os pés de Jesus. E Jesus falou, olha, senhora,
os seus pecados foram perdoados, porque você muito amou. Veja, irmãos, eu falo isso direto. Cristianismo não é um conjunto de rituais, não é ativismo, não são ideias abstratas. Você entra nesse reino se você o amar muito. Se você amar muito esse rei, se você quer ficar com ele de verdade. O casamento é baseado no amor. Você fica com aquela pessoa anos a fio, porque você ama ela. Mesma coisa com Deus. Você só vai ficar nesse reino se você o amar de verdade. E se você o amar de verdade, Ele vai ficar com você por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus. Né? A gente tem aquela conversa do filme romântico, né? Eu vou te amar para sempre. Eu vou viver contigo para sempre. Você pode viver isso, irmão, de verdade, com o Senhor. Se você o amar muito, como aquela mulher amou. Outra questão desse reino, irmãos, você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no seu rei. Se a população não confia no seu governo, não crê que o que aquele governo está fazendo, ela se rebela, cria caos, cria anarquia, cria problemas. Naturalmente você se rebela daquilo que você não confia. Não confio nessa pessoa, então eu não posso mais fazer negócios com ela. Eu não posso mais me relacionar com elas porque eu não confio. E é importantíssimo, você precisa confiar em Deus. Não confiar em Deus apenas, eu sei que quando eu morrer Deus vai me levar para o céu. Não. Confiar em Deus agora, no que você está vivendo agora. Abra comigo em Gênesis capítulo 15. Olha que interessante isso, irmãos. Abraão. Verso 4. Então, vamos ao verso 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E olha o que o verso 6 diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja, irmãos, esse é o versículo-chave que o apóstolo Paulo depois comenta em Romanos. Abraão, ele foi salvo, e esse é o trecho que fala que Abraão, a partir dali, ele está salvo diante de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A partir dali, Abraão recebia a sua salvação. Mas por que, irmãos, que Abraão estava salvo, que Abraão entrou no reino de Deus? Porque ele creu que Deus, quando ele morresse, ia levar ele para o céu? Foi isso que Abraão creu? Deus estava falando para ele: olha, Abraão, creia em mim como seu Senhor e Salvador, e quando você morrer, você vai para o céu. É isso que estava aqui em jogo? Não. Olha, Deus falou para ele: olha, creia que eu vou te dar um filho. Mas eu estou com 100 anos, Senhor. Creia que eu vou te dar um filho. Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão que creu o quê? Ele confiou em Deus, irmãos. É isso que nós temos que ter para entrar nesse reino, fazer parte desse reino. Confie em Deus. Sobre a sua vida eterna, sim, mas também sobre a sua vida aqui e agora. Se Deus te falar tal coisa: olha, meu filho, em tal coisa eu vou cuidar de você, confie. Confie. Nós precisamos crer em Deus, irmão, não apenas em relação à nossa vida eterna, mas também em relação à nossa vida agora. Né? Deus, eu não confio em nada que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não creio, eu só creio que o Senhor vai me levar quando eu morrer. Mas que confiança é essa? Não é? Nós precisamos confiar em Deus aqui e agora, nas coisas rotineiras, no dia a dia, confiar que Deus está contigo, que Ele vai fazer o que Ele promete, crer como Abraão creu, e aí sim estaremos no reino de Deus, que é um reino onde as pessoas confiam em Deus, mesmo quando parece impossível. Porque Hebreus diz, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, impossível. Pois ele se aproxima daquele que crê que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ele quer que você confie, quer que você se arrependa, quer que você se submeta a ele e que você
seja como uma criança. E que você entra nesse reino, você se arrepende, você é humilde como uma criança, você se submete às decisões dele, e você confia nele, nas coisas do dia a dia, confia que ele está contigo. O que é que muda na sua vida, irmãos, quando você entra nesse reino? É um reino diferente deste mundo, é um reino muito diferente. Então, o que é que isso muda na sua vida? Interessante, eu vou pedir um exercício de casa aí, para as pessoas fazerem, olha, faça uma apresentação para mim de 20 minutos, o que é que muda na sua vida quando você entra no reino de Deus? Né? Isso é um bom exercício, né? O que é que muda? Vamos ver o que é que muda, irmãos? Primeira coisa, nós já falamos, né? O reino dele não é daqui. Então, nós adentramos em outro mundo. Você faz parte de um reino, tem que abandonar o reino anterior. Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, senão você vai amar um e odiar o outro. Então, você tem que escolher quem que é o seu rei, quem que é o seu mundo, qual que é a sua verdade. Você vai seguir a verdade de Deus ou a verdade do mundo. Nós lemos que não devemos amar este mundo, irmãos, nem as coisas que nele há. Temos que buscar as coisas de Deus. Abra comigo em João capítulo 15. O que muda? Primeira coisa, que a gente passa a não ser mais deste mundo, né, irmãos? João capítulo 15. Verso 19. Se vocês pertencessem a este mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Isso muda quando você entra no reino dele, não é? Vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se da palavra que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. A primeira mudança é, você não faz parte mais desse mundo. Se você entra para esse reino de Deus, você não faz mais parte. Isso é bom, mas tem um problema, eles vão te perseguir. As pessoas vão notar que há uma diferença em você e vão falar, essa pessoa é diferente, é um crente, é um careta, é um chato, é um bíblia. Vão perseguir ele, vão falar mal dele, vão falar mal de você, vão debochar de você, vão tratar você como um irracional, como mil e uma coisas. Isso, irmãos, espere por isso. Às vezes as pessoas, estou me sentindo mal porque meus colegas, meus amigos me tratam mal por ser crente. Jesus está falando, eles me perseguiram. Como não vão perseguir vocês? Então espere por isso. Espere por isso. Saiba disso, você vai ser debochado. E se você estiver sendo debochado, alegre-se. Pois é um bom sinal que você está seguindo o reino dele, mostrando que você é diferente. Agora, se todo mundo continua te tratando com o maior amor do mundo, como se você pertencesse ao mundo deles, problemas. Talvez seja essa a verdade, você está no mundo deles. Mas se você perde um mundo, que é esse, você ganha outro mundo, que é um mundo melhor. Irmãos, preste atenção. Se as pessoas do mundo debocham de você, o que os anjos de Deus estão falando sobre você? Agora, se as pessoas do mundo, com as suas impurezas, com as suas maldades, falam maravilhas de você e tratam você como uma pessoa do mundo, o que os anjos de Deus estão falando de você? Não é? Existem pessoas grandiosas na história do mundo que para Deus não significaram absolutamente nada. E há pessoas grandiosas na Bíblia que não significam nada para as pessoas do mundo, mas que para Deus significam muito. Pergunta para as pessoas do mundo, quem é Abraão, Isaac e Jacó? Você gosta deles? Não conheço, nunca li a história deles. Agora pergunta para Deus. Jesus falou, olha, Deus não é o Deus de mortos, é o Deus de vivos. Por isso que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A Bíblia diz que Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. E Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei daquela pessoa diante do Pai. Então, presta atenção, irmãos. Veja o que você valoriza. Se é a opinião das pessoas ou da sua família, ou se é a opinião de Deus, dos anjos, de Abraão, de Isaac, de João, do apóstolo Paulo.
que o apóstolo Paulo falaria de você se passasse um mês na sua casa? Nós temos, irmãos, que nos sentir em paz se Jesus entrar na nossa casa. E não ficar com vergonha. Se Jesus passasse um mês na nossa casa, a gente fala, que maravilha. E pensar assim, eu não vou precisar mudar nada ou quase nada, porque Ele já está na minha casa, Ele já está na minha vida. Eu não preciso mudar nada, porque tudo que eu quero mudar, eu já estou tentando mudar. A gente tem que viver com essa realidade, irmãos, que Jesus está conosco. E se Ele está lá com você, no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, então, opa, Jesus está aqui. Eu preciso viver de acordo com essa realidade, de acordo com que eu quero Ele como o meu rei. O meu rei está comigo e eu vou viver de acordo com isso. A nossa cidadania, irmãos, está nos céus. Uma outra coisa, irmãos, que é muito interessante, que muda, primeiro que nós deixamos de fazer parte desse mundo, passamos a fazer parte de outro mundo. A segunda coisa que muda, que é importantíssimo, é nós somos libertos. E essa é outra mentira que o mundo vai te contar. Né? A primeira é te perseguir, te debochar de você, falar coisas horríveis de você. A segunda vai falar, você é um escravo da igreja, você é escravo da Bíblia, você é um pau-mandado, um capacho. E a Bíblia fala o contrário. Fala o quê? Que as pessoas lá de fora, elas são escravas, estão presas, estão condenadas, estão amarradas e submetidas ao reino das trevas. E de nós, de novo, qual a voz que você vai ouvir? De nós a Bíblia fala, vocês são livres. Vocês estão libertos do império das trevas. Vocês estão libertos do mal. Vocês estão libertos do diabo. Vocês estão libertos do egoísmo. Vocês são livres. Abra comigo aí, João capítulo 8. 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, olha só, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. De fato, irmãos, nós somos livres. Você está livre para andar nessa terra, liberto de bebidas. Você não precisa de bebidas, não precisa de drogas, não precisa de prostituição, não precisa de nada que não presta para ser feliz. Você está livre. Deus te liberta e permite você viver uma vida plena com a sua família, com seus irmãos e principalmente com Ele. Libertos das trevas, irmãos. Passa umas páginas aí para frente. João capítulo 15. Nesse reino, irmãos, Ele é o nosso rei, não é? E quando a gente entra nesse reino, nós somos servos, né? A gente obedece. Ele fala, a gente se cala, sim, Senhor, e obedecemos, porque Ele é um rei. Nós somos servos. Mas olha o que Jesus diz no verso 15. Quando você entra para esse reino, você entra como um servo, você se submete, Ele manda. Mas olha o que Jesus fala no verso 15. Já não os chamo servos, ou seja, vocês eram servos, mas eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Você entra como um servo. Né? O diabo é o contrário, você entra como um amigo. Né? No mundo aí, você entra como um amiguinho. Ah, eu sou seu amigo, a galera vem cá, se reúne, e depois você se torna escravo. Depois você vai ser escravo de mil e uma coisas desse mundo que vão te destruir. No reino de Deus é diferente. Você entra como um servo. Senhor, eu não sei nada. Eu não sei tomar conta da minha vida. Eu não sei como guiar uma família. Eu não sei fazer nada, Senhor. Eu sou seu servo. Fala, Senhor, que eu obedeço. Estou ouvindo a tua palavra. Eu vou obedecer, Senhor. O que eu preciso fazer? Vou obedecer. Você entra como um servo. Sem saber nada, sem falar nada. E Jesus vai te trazendo mais para perto, vai te transformando mais e mais parecido com Ele, e vai falar, olha, agora você é meu amigo, agora eu não preciso mais dar ordens, porque a minha natureza, a minha vida já flui em você, e você vai andando mais e mais naturalmente, como eu andaria. O Espírito de Deus já vai te guiando, você não é mais um servo, é um amigo, você me conhece, você ouve as palavras do meu Pai, você já vive como eu, você é meu amigo, meu amigo. Você entra como servo,
mas caminha depois como um amigo dele. Quem quer ser amigo de Deus, irmãos? Amém. Então vamos andar nesse reino e vamos nos submeter a ele e crescer para sermos cada vez mais amigos dele. Tem uma frase, irmãos, que eu acho muito interessante. Uma terceira mudança aqui, quando a gente entra para esse reino. Olha só essa frase de um escritor. No mundo da fé, os céus sobre a cidade são amistosos e próximos. São o recinto superior de toda a casa. Os céus sobre a cidade são amistosos e próximos. São o recinto superior de toda a casa. Meu apartamento lá tem uma vista para o parque, mas eu acho mais lindo olhar para o céu, irmãos. Porque é o recinto de cima, é o andar de cima da minha casa, onde está o meu rei. Eu moro com ele, você mora com ele. O céu aqui, todo de cima, tudo aqui que se você olha em cima, é onde ele está habitando. Você olha para o andar de cima e Deus está próximo. É deste mundo que nós fazemos parte, irmãos. É para esse mundo que nós vamos. Jesus diz em João capítulo 10, verso 9, olha, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e encontrará pastagem. Ele é uma porta. Uma porta, a gente entra de um lugar e adentra para outro lugar. Quando a gente entra por essa porta, que é Jesus, a gente entra e vai para onde? Para o céu. Mas se Jesus está falando que ele é a porta e a gente entra por ele para ser salvo, então a gente vai entrar só quando morrer? Você está falando, olha, entre para você ser salvo. Então a gente está entrando agora. A gente tem que ter esse cuidado, irmãos. A vida no céu não começa quando você morrer. A vida que você se submete a Deus, que Deus vai reinar sobre a sua vida, não é quando você morrer. É agora. Você tem que entrar para o céu agora, porque o céu é o lugar onde Deus reina. O reino dos céus que Jesus veio trazer aqui, ele tem que começar agora. Você tem que entrar nessa porta e já se imaginar no céu. Eu adentrei a porta, eu pertenço agora a Deus. Eu pertenço a Deus, nasci de Deus. A Bíblia nunca fala que você vai morrer e depois disso você vai nascer novamente, né? Novo nascimento, depois que eu morrer, eu nasço de novo e entro no céu. Não. A Bíblia fala que quando você recebe Jesus, você nasce de novo, nasce com a natureza de Deus, é chamado de filho de Deus, passa a ser coparticipante da natureza de Deus, e a partir dali você já deve estar vivendo céu. Céu. Você já faz parte dessa nova realidade. Você, irmão, se entrar no céu, Senhor, eu vou pecar aqui um pouquinho. Você pecaria lá no céu? E você adentrou esse céu, a partir do momento que recebeu essa natureza de Deus. Você nasceu de novo, você adentrou no céu. Então você tem que lutar com todas as suas forças, contra o pecado, contra o mal, contra a impureza, contra o que quer que seja. Porque agora é Deus que está reinando na sua vida. Você agora faz parte do céu. É por isso que João, quando lá na visão de Apocalipse, um anjo aparece para ele, e João vai adorar o anjo, e o anjo fala, não, eu sou um servo como você. Nós dois fazemos parte do céu. Você não precisa me adorar como ser superior, porque você também faz parte do céu. Você já recebeu a natureza de Deus. Você já está com Deus agindo com você. Então, você faz parte do céu. No céu, você não tomaria nenhuma decisão sem consultar Deus. Tomaria? Lá ele, o rei absoluto. Assim também na sua vida. Você adentra esse céu e já fala, olha, Senhor, toda decisão que eu for tomar, eu quero orar. E falar, Senhor, eu tenho essa decisão para tomar. Me ajuda, Senhor, a tomar a decisão correta. Pois eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu faço parte desse reino. Eu quero que o céu vá comigo. Então, Senhor, olha, põe isso diante de Ti. Me ajuda a tomar a decisão que já está escrita no céu, Senhor. Pois eu faço parte desse céu. Leia a Bíblia, irmãos. A Bíblia é uma constante interação do céu com o povo dele aqui. É o céu interagindo com o povo dele. Veja, não é o povo de Deus, irmãos. Presta atenção nisso. Não é o povo de Deus tentando obedecer a Deus, tentando fazer tudo por Deus sem Deus. Não. É o povo fazendo as coisas para Deus, com Deus agindo ao redor. É com Deus operando maravilhas e fazendo coisas ao redor. As pessoas não agiam sozinhas. C.S. Lewis fala, olha, cristianismo não é
você tentar obedecer a Deus sozinho. Não. É você com Deus tentando praticar as palavras de Deus. É você e Deus. É você com o céu, irmãos. Olha só, um anjo. Um anjo, ele exerce o poder dele sem Deus. Ele faz alguma coisa sem Deus? Um anjo? Não, ele não consegue fazer nada. Todo o poder do anjo vem de Deus. E assim Jesus falou, olha, quando nós entramos na videira, ele diz, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Nós precisamos trazer o céu para a nossa vida e falar, Senhor, me ajude, atue através de mim, me dê forças. Nós precisamos viver o cristianismo com Deus, irmãos. Não é quando eu chegar no céu, eu vou ter Deus comigo. Não, não, Senhor. É a partir deste momento, de agora, desde que você receber o Senhor, você tem que andar com Deus fazendo as coisas junto de você. Não pense, irmãos, em ir para o céu depois de morrer. Nós temos que ir para o céu agora. Viver o céu agora. Porque se nós vivemos o céu agora, as pessoas lá de fora vão ver que nós somos diferentes, vão ver que há um céu de verdade, que existe um Deus de verdade, e vão querer entrar para esse céu. Vão querer fazer parte desse céu. Abra comigo Hebreus capítulo 12. O que eu estou falando aqui, agora eu vou mostrar na Bíblia como é essa realidade do céu na vida dos crentes, irmão. O verso é o de número 22, irmãos. Olha só. Olha só, tudo ele vai estar falando no passado. Olha, os verbos são no passado, não é chegarão, olha só. Vocês chegarão? Não. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Chegaram, não é chegarão. A cidade do Deus vivos. Chegaram, de novo, no passado, aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram, não chegarão. Vocês já chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês, irmãos, chegaram, vocês entraram nesse reino, não é futuro, vocês chegaram a Deus. Vamos ler de novo, isso é lindo demais, olha, 22, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos, vocês estão com eles, irmãos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido. Nós já chegamos, irmãos. Se você já está no céu, você pode convocar todos os poderes dos céus para agir contigo. Você pode clamar esses anjos, pode clamar a Deus, você pode... A Bíblia diz que nós temos livre acesso a Deus, irmãos. Todo mundo pensa, quando eu estiver no céu, a primeira coisa que eu quero fazer é correndo até Deus. E a Bíblia já diz, você tem livre acesso a Deus. Livre acesso. Irmãos, olha só. A pregação do Evangelho, de que nós temos que receber Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, que Ele pagou por nossos pecados na cruz, que Ele derramou o seu sangue por nós, é muito importante. É imprescindível, aliás, mas não pode parar aí. Tem uma expressão que eu li que eu achei interessante. Um autor falando que nós não podemos ser cristãos vampiros, que só querem o sangue de Jesus, e é só isso o Evangelho. Não, o Evangelho não é só o sangue de Jesus. Passa algumas páginas aí para frente, irmãos, para trás, na verdade. Hebreus 6. Olha o que o apóstolo vai dizer aqui. Ele vai chamar tudo isso, olha, sangue, arrependimento, conversão, dos princípios elementares. Elementares, depois você tem o depois dos elementares. Olha, Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Conversão, batismo, sangue dele na cruz, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento, que é os princípios elementares. Olha quais são, o fundamento. Do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha isso, ele está falando que é os fundamentos, são os princípios elementares. Ressurreição, vida eterna,
imposição de mãos para ser curado, batismo, fé em Deus, são os princípios elementares. Ele fala, vamos avançar, irmãos. Vamos avançar a maturidade, a gente não pode parar aqui. O cristianismo não é apenas receber o perdão de pecados. Você recebe perdão de pecados e agora? Vamos adiante. Olha o verso 4. Ora, aí vai falar de tudo que a gente pode, o que é esses princípios, depois dos elementares, a maturidade. Vocês foram iluminados, nós temos que ser iluminados na nossa vida, nas nossas decisões, no que a gente faz. Provar o dom celestial, tornar-se participantes do Espírito Santo, experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O restante do versículo, não vou entrar no caso agora. Mas olha só, há os princípios que são elementares e há aqueles que você cresce para a maturidade. Uma vida mais poderosa em Deus. Você é iluminado, você prova os dons celestiais, você vive com o Espírito Santo e você prova a bondade da palavra de Deus e recebe os poderes da era que há de vir. Então, os poderes do céu que os anjos têm, que Deus tem, você pode viver agora. Porque você já entrou no céu, já recebe o Espírito Santo e pode exercer isso. A gente não pode ficar correndo atrás, só ficar lutando contra o pecado, só ficar, eu tenho que crer na vida eterna, eu tenho que crer na vida eterna. Não, isso são os princípios elementares, irmãos. Você já tem que crer na vida eterna, já tem que crer na ressurreição dos mortos, agora vamos para frente. Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar ser cheios do Espírito Santo, vamos buscar os dons do Espírito, vamos buscar exercer os poderes lá do céu, aqui nessa igreja. Já pensou, irmãos? Vamos viver esses poderes aqui. Nós estamos no céu e temos que exercer a nossa vida de seres celestiais, irmãos, aqui e agora. Uma vida governada pelo céu. Pelo céu. A Bíblia diz que a nossa cidadania está nos céus. A cidadania lá, irmãos, é uma palavra grega que quer dizer, nós somos uma colônia de estrangeiros, que não vive de acordo com as regras deste mundo, mas de acordo com as regras de onde nós vivemos. Colossenses capítulo 3, irmãos. De novo, olha só o que o texto está falando, Colossenses 3:1. Porque, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, de novo, sempre no passado, e o que a gente faz? Nós já ressuscitamos com Ele, o que a gente faz agora? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês, olha só, já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Irmãos, de novo, Jesus, quando ele veio pregar nessa terra, ele veio pregar o reino dos céus. E é um reino que viria a ser estabelecido aqui, nesta terra. O profeta Daniel previu que quando o Messias viesse, estabeleceria o reino de Deus e seria um reino que jamais teria fim, jamais seria destruído. Esse reino nós temos que viver agora. Deus precisa reinar na sua vida. Tome isso, irmãos, contigo. E leve isso como a lição de hoje, que o reino dos céus precisa ser implantado na sua vida. Deus precisa reinar sobre você. Então, receba esse reino, sendo como uma criança diante dele, dependendo dele, se arrependendo de todo o mal, amando muito a esse reino e se submetendo a ele, irmãos. E aí sua vida vai ser diferente, você vai ser amigo de Deus, você vai ter o poder dos céus na sua vida hoje, e você vai ver Deus andando contigo, irmãos. Vamos ficar de pé?